Olá, meu amigo, minha amiga, você tem que cuidar da igreja hoje que você frequenta, tá? E tentar sempre ler a Bíblia, procurar entender as coisas espirituais para você não ser enganado. Eu me lembro que quando eu inaugurei essa igreja, eu fui muito criticado, recebi muita ameaça, tá? Dizendo que eu ia cair, que eu não era de Deus, que era eu para ser pastor, que eu não tinha chamado, que ninguém me consagrou a pastor. Eu passei por isso. Mas qual foi a razão que eu tomei essa atitude? Porque eu sempre li a Bíblia, meu amigo, minha amiga. Eu sempre acreditei naquilo que eu fui ensinado dentro da igreja. E me li muito a Bíblia. E sempre pedi a direção para Deus. Por isso que eu tomei essa atitude de inaugurar essa igreja, que hoje passa dos 16 anos. Que todos aqueles que diziam que não ia dar certo morderam a língua. Mas por que morderam a língua? Porque antes de eu tomar essa atitude, eu pedi para Deus me mostrar. E sempre procurei a ler e a praticar aquilo que eu leio na Bíblia. Até hoje, eu procuro fazer isso. Sou pecador? Sou. Sou falho? Sou. Mas eu sempre procuro a pedir perdão e me arrepender. Que Jesus deixou escrito que ninguém possa dizer que nunca pecou. A Bíblia diz aqui no livro de Tito que vai te ensinar se realmente tu está numa igreja certa ou não. Porque foi assim que eu fiz. Quando as pessoas diziam que eu ia cair por ter saído da outra denominação, eu procurei entender a Bíblia primeiro, para depois tomar essa atitude. Tá? Porque nós não podemos ficar presa simplesmente porque o religioso te assustou. Não, isso aí não é de Deus. Então aqui no livro de Tito vai entender se tu está no lugar certo ou não. No versículo 10 de Tito, que fica logo após Timóteo, diz assim, porque vai vir muitos desordenados, faladores, enganadores, principalmente das circunstâncias. Quais são as circunstâncias? Principalmente das igrejas, dos irmãozinhos, entre aspas. Tá entendendo? É desse que vai vir o enganador. Tá entendendo? Versículo 11 diz, os quais convém tapar a boca deles. Você não pode ficar com medo de repreender. Eu repreendi meu pastor lá quando ele estava dando peitaço dos obreiros, botando dentro da cara dos obreiros, humilhando os obreiros, eu repreendi ele. Porque eu já tinha lido na Bíblia que eu posso repreender. Eu não estou desrespeitando o pastor. Só que eu vi que aquele pastor estava na carne. Porque quem tem o Espírito Santo, a Bíblia fala lá em 1ª Epístola de João 2,27, que ele te mostra tudo. Ele te ensina. Ele vê quem é o falso profeta. Ele vê se ali tem um demônio enganando ou não. O Espírito Santo mostra se tem um demônio ali. Naquele ali te engana. E eu vi que era um demônio. O pastor botou o dedo na minha cara e disse que eu não queria ser pastor. Aí eu vi que ele estava na carne. Eu vi ele humilhando os obreiros dentro da igreja. Vi ele fazendo um monte de coisa errada. Aí eu vou ficar quieto? Não, a Bíblia me ensina que eu tenho que repreender os quais convém tapar a boca. Eu digo, eu sou obrigado a falar. A Bíblia está dizendo, os quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando coisas que não convêm.
indo na casa das pessoas, ensinando as pessoas. Um deles, o seu próprio profeta, que são sempre mentiroso, besta, ruim, preguiçoso, inventando coisas na Bíblia, colocando coisas que não estão na Bíblia para arrancar a lã da ovelha. Esse testemunho, versículo 13, esse é verdadeiro, portanto, repreende, outra vez está mandando repreender, repreende severamente para que sejam são na fé. Porque eles não são na fé, quer dizer, andar correto, andar certo, pregar a verdade, não ser um falso. Não dando, versículo 14, não dando ouvido às palavras judaicas e nem a mandamento de homens que se desviam da verdade. Olha que maravilha. A epístola de Paulo a Tito. Paulo está falando mandamento de homens que diziam da verdade, está falando de si, não da palavra de Deus, por interesse. São lobos em pele de ovelha, porque o objetivo deles é arrastar todo o rebanho para si. O rebanho de Deus, ele quer tomar para si, quer dominar, coloca o terror, coloca o ameaça para segurar a pessoa ali dentro, para ficar sustentando ao luxo daquele falso profeta. Porque a Bíblia diz que são homens enganadores, gananciosos por dinheiro, pregando coisas que não estão na Bíblia. Sacrifício, que Deus já fez o sacrifício na cruz. Eu não preciso fazer mais sacrifício. O sacrifício que eu tenho que fazer, que eu sou obrigado a fazer, sabe qual é? É praticar a palavra de Deus. Porque não é fácil, é um sacrifício. Imagina que foi criada a vida toda dizendo palavrão, com mágoa dos outros, odiando os outros, bebendo, usando droga, fumando há 40 anos cigarro, e de repente tu vai ter que abrir mão de tudo isso. Não é um sacrifício? Amar aqueles que te odeiam não é um sacrifício? Quem é que gosta de amar aqueles que está querendo ver teu mal? Ninguém gosta de ver. É um sacrifício. Não te ilude com igreja cheia, que na casa do encosto lá, onde eu me criei, na festa do aniversário do encosto, lotava a casa. A casa enchia. A festa tinha que durar 3 dias, porque só um dia não suportava o povão lá dentro. A mesma coisa a igreja do padre. O padre tem esposa para falar de casamento? O padre expulsa um demônio lá dentro, como a Bíblia diz, expulsar demônio e curar enfermo. Você vê lá o paralítico andar lá do padre. Tu vê milagres extraordinários que existem no evangélico puro lá no padre, mas está lotado, super lotado. Qualquer igreja católica está super lotada. Então não te ilude com a igreja católica. No livro de Mateus 5,19, diz assim: qualquer, pois, que violar a um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar homens, será chamado menor no reino do céu. Porém, aquele que cumprir, ensinar, falar a verdade, será grande lá no céu. Olha só a diferença. Por isso temos que cuidar e obedecer às leis de Deus, pregar a verdade, ensinar as pessoas, mas não por interesse financeiro. Claro que toda a igreja precisa de recursos financeiros para poder pagar as despesas da igreja, os aluguéis das igrejas, salário de pastor, tudo isso. Deus entende, sabe isso.
mas não por ganância de dinheiro. Amém?